Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu de novo, Boco Vácuo, pronto para trazer uma historinha para vocês. Agora, primeiro do que tudo, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal e também cliquem no curtir, deixando o joinha para a gente ficar bem feliz e o nosso canal alcançar mais pessoas, tá certo? Vamos lá? Pois é, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que lembrar e tem que saber e tem que aprender é que nós temos que ter momentos com Deus. Eu estava tendo meu momento com Deus com os meus pimpolhos aqui. Estava contando historinha a cada um deles. Pois é, para que eles pudessem conhecer mais de Deus, mais sobre a Bíblia, mais sobre Jesus e aprender que viver com Cristo é sempre muito melhor. E eles estavam aqui ouvindo essa lição, que hoje seria sobre quem? Sobre a rainha Esther. Isso mesmo. Vocês sabem quem é ela? Aprenderam que eu já falei? Vocês também já sabem? Então vamos lá. Ela foi criada pelo seu parente chamado Mardoqueu, pois seus pais haviam morrido. Esse parente dela, chamado Mardoqueu, ele trabalhava para o rei Assuero, no portão do palácio. E com o tempo a Esther foi crescendo, se tornando cada vez mais uma mulher íntegra, serva, correta e que amava o Senhor. Para fazer a sua obra, ela ajudava os necessitados, ela fazia as coisas de forma correta, ela orava ao Senhor, ela se tornou uma mulher muito especial para Deus. E aí foi justamente em uma época que Deus precisava de uma mulher para ser usada por ele, com um propósito, com uma missão. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? Certo dia, o rei Assuero chamou a sua rainha, chamada Vasti, para apresentar aos homens do reino, aos líderes do reino. Só que a rainha Vasti, ela fez o quê? Ela desobedeceu ao rei. Vocês sabiam disso? Ela desobedeceu ao rei. E o rei fez o quê? Mandou com que dessem cabo da rainha Vasti. E foi aí que ele ficou precisando de uma nova esposa. Aí foi à procura de uma nova jovem naquele reino, uma mulher que fosse adequada para se tornar a nova rainha da Babilônia. E aí o que é que aconteceu? Quem foi a escolhida? Deus já sabia que Esther poderia ser usada para uma missão. Então, Esther foi convocada. A sugestão foi dada por Mardoqueu, seu parente, seu tio, para que ela fosse concorrer a ser a nova rainha. E ela foi escolhida pelo rei, porque ela era muito linda. Vocês sabiam que a Esther era linda? Ela era muito linda, minha gente. E ela foi escolhida pelo rei, por todas as suas qualidades que ela tinha. Então, o que é que acontece? Eita, eu tô pensando que o nome dela era Raquel, mas o nome dela não era Raquel, não. O nome dela era Esther, minha gente. Raquel é outra mulher da Bíblia. Mas vamos lá. Como Esther era muito bela, e ela também fazia parte do povo de Israel, ela ouviu que havia uma ameaça para o seu povo. Tinha um camarada lá no reino, um camarada chamado Amã, que era muito mau. Pois é, esse camarada queria fazer com que exterminassem todos os israelitas da Babilônia. Dizendo que os israelitas queriam tomar parte daquele reino, que queriam acabar com o reino Babilônia, com o reinado do rei Assuero. Só que era mentira. Ele, na realidade, ele queria fazer com que acabassem com a família e com o povo todo de Israel. Pois o povo de Israel era um povo que trabalhava, um povo que estava sofrendo muito ali naquele reino. E Amã queria acabar com todos eles, por interesses próprios, porque ele era muito mau. Então, o que é que Mardoqueu pediu? Porque ele sentiu de Deus a direção. Que Esther fosse interceder junto ao seu esposo agora, o rei Assuero, para que ele não deixasse que acontecesse nenhum mal ao seu povo. Estão sabendo disso? Você sabia disso? Pois é. E então, o que é que aconteceu? Amã simplesmente envaidecido, porque era a segunda pessoa mais importante do reino, já que o rei Assuero confiava nele, simplesmente disse ao rei: Rei, tem um pessoal aí que está querendo tomar o seu reinado. Então seria bom o Senhor lançar um decreto para que todos eles fossem mortos e assim acabar com essa ameaça para o seu reino. Vocês sabiam? Assim como o rei era inocente, o rei não sabia que o povo de Israel fazia parte do reino e do povo da sua esposa, da sua esposa Esther, o rei assinou esse decreto. Só que o que é que acontece? Quando estava prestes a acontecer o pior, a Esther chegou, criou coragem, porque se ela fosse desobediente ao rei, ela podia também ser morta. Pois é, mas ela criou coragem, porque Deus, quando escolhe alguém, ele dá toda a coragem, toda a capacidade, toda a capacitação para que essas pessoas possam fazer o que ele tem como propósito. Você sabia disso? E assim Esther fez. Criou coragem,
pediu uma audiência para o rei e foi lá e falou que estava errado aquilo. Primeiro, ela fez um jantar para aquela família toda, para aquele reino, e chamou o principal inimigo, que era Amã e sua esposa. Quando chegou no meio daquele jantar, que o rei estava muito satisfeito, que tinha tudo ao seu dispor e tudo mais, o rei perguntou se Esther queria algum pedido, porque ele tinha ficado muito feliz com aquela festa, com aquele jantar que Esther tinha dado. E o que é que aconteceu? O rei disse: se você quiser esse pedido, eu vou dar qualquer coisa que você desejar. Qualquer coisa, até o meu próprio reino, se você quiser. E Esther disse: eu quero que você salve o meu povo da morte, porque foi lançado esse decreto que estava ameaçando a minha família e o meu povo de morrer. Aí o que o rei fez? Mas quem foi que lançou esse decreto? Quem foi que fez essa ameaça ao seu povo, Esther? E ela disse: esse daí que está na sua mesa, Amã. E o rei fez o quê? O rei foi pegar Amã, que Naamã já é outra pessoa da Bíblia também. Mandou pegar Amã e enforcá-lo com a mesma arma que ele fez para o povo que seria de Israel, não é isso? Então o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. E assim aconteceu. Amã perdeu seu cargo, perdeu sua vida, assim como sua família também. E Deus chamou Mardoqueu, o tio de Esther, para ter uma nova função no palácio. Ele foi promovido ao seu homem de confiança. E Esther ficou em paz com seu povo e com seu marido. Porque Deus faz assim, pessoal. Vocês estão felizes com essa história? A forma como Deus conduziu toda a história usando uma mulher tão especial como Esther, foi assim que aconteceu. E vocês também, independente de serem meninos ou meninas, podem também ser usados por Deus. Basta ter coragem, basta meditar na palavra dele cada dia da sua vida, orar, buscar e aprender da palavra de Deus. É isso mesmo, vocês sabiam? Se dispõe a servir a Jesus e ser usados como Esther para ser uma bênção no reino de Deus, porque ele nos ama e quer nos usar. Um beijão para vocês e não esquece de deixar o like aqui no nosso canal e nem de se inscrever, né? Um beijo!